Conference. Ora, muito bem. Temos agora a Masterclass do Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro concluiu o curso de pintura na ESAP em 95. Em 2001 obteve na Irlanda o Higher National Diploma in Classical Animation. Trabalha em animação 2D desde 98 e neste momento encontra-se a desenvolver um projeto em Blender, precisamente, a nível profissional, numa empresa, portanto um uso comercial de uma ferramenta open source. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Jorge Ribeiro, portanto, como foi dito, trabalho em animação 2D desde 98, portanto já lá vão 14, 15 anos, assim um bocado estranho, já passar tanto tempo. E transicionei do 2D para o 3D um bocado por necessidade de mercado, necessidade de clientes, porque as pessoas queriam coisas mais redondinhas, mais fofinhas, pronto. A primeira coisa que nós fizemos em animação 3D foi uma das primeiras, foi os filmes do Alpha, que eu creio que não tenho aqui. Posso-vos mostrar rapidamente os filmes que tenho feito ao longo deste... O player não funciona. Ao longo destes 15 anos. Não. Portanto, isto fica para depois, mas o computador crashou, entretanto. Isto é o Windows 8. Alguém sabe mexer nisto? Isto é super fácil. Até uma criança sabe mexer nisto. Menos Escape, Alt F4, não funciona. Onde é que arrasto? Aqui na janela D, vai para o desktop. Aprendam. Portanto, janela D vai para o desktop. Não, isto são filmes, portanto, isto é um Move. Move não corre, é o Windows 8. Assim. Ok, cá está. Portanto, em 15 anos fiz isto. Eu vou-vos mostrar rapidamente o... Estive ontem a fazer uma montagem dos trabalhos mais relevantes, só que, pronto, como sou bastante português, fiz ontem à noite, e ontem à noite o computador crashou, por isso foi tudo para o lixo. Depois mostro-vos rapidamente um ou outro filme. Isto é um filme um videoclipe para uma banda chamada Blender. Que tem um nome parecido com Blender. Foi feito no mês, isto foi feito em 2002, sensivelmente. Foi todo feito, portanto, a pincel, frame a frame, desenhado em frame a frame e editado num programa que se usava muito na altura, que era o CTP. Passar para o próximo, coisas mais recentemente. Fiz uma transição algo suave para o 3D, portanto, fazendo coisas em flash com elementos 3D, portanto, a cadeira, e o cenário todo a 3D. E os personagens são desenhados em Photoshop, ora animados em Flash, ora animados em Photoshop, ora animados em After Effects. Some years ago, Philippe was recruited by a company and started working in a highly competitive team. Felt like home to him. No one would put hands on his work, em Blender, and he could toda a easily parte focus on his de own performance. modelação, animação, 3D. Eventually, the company sempre fell fizemos em into a Blender. crisis. In order to survive, they were forced to lower the quality. Também fizemos muitos... Deixa lá ver se isto abre com... Chegou o supercrédito Só Tingo. Tinta casa e paga as pingas. Ligue já ao número grátis 808-288-488 para saber mais. Digitalizado e depois pintado em Só computador. Tingo. Pronto, lentamente, à medida que o tempo foi passando, pronto, já me sinto um bocado bem nestas coisas. Desde 98 para cá as coisas evoluíram imenso. Pronto, primeiro trabalhávamos em papel e ainda chegamos a pintar algumas coisas mesmo no papel. Nunca trabalhei com os acetatos. Posteriormente começamos a pintar em digital, depois o papel começou a fazer muito lixo e passamos para as tablets, das tablets passamos para as Cintiqs, portanto as tablets desenhamos diretamente no ecrã e agora, como
uma evolução natural, saltamos para o 3D, obviamente não trabalho em 3D exclusivamente, mas tem sido cada vez mais as tendências do mercado. Obras que ficam paradas. Este aqui, por exemplo, tem 3D e animação flash. O prometido é devido. O fado das obras que nunca mais acabam, acabou. O novo coletor de saneamento já foi colocado e a conduta de água também. Isto aqui só para fazer uma rápida introdução ao que eu faço e o que estou aqui a apresentar. Portanto, normalmente, quando vejo fóruns e pessoas a falar de animação 3D, quando se fala muito de animação, fala-se de princípios de animação. E esses princípios de animação foram criados em 1985, ou pelo menos foram divulgados de uma forma assim major, em 1985, com a criação do livro, a publicação do livro The Illusion of Life, de Frank Thomas e Ollie Johnston. E esses 12 princípios estão constantemente a correr na internet associados à animação 3D. Só que eu sinto, pronto, como venho um bocado do 2D e transicionei para o 3D, há muitas coisas na animação que mudaram muito em termos de 2D para o 3D e creio que muitas vezes os artistas que trabalham exclusivamente em 3D e não passaram pelo 2D podem não perceber muito bem qual é a lógica de imagem sequencial. Mesmo o próprio conceito de animação, portanto, eu fui à Wikipédia. Aqui temos o que eu quero falar, portanto, temos à esquerda o Freddie Moore, à direita o Victor Navone, portanto, Freddie Moore, animador da Disney, o Victor Navone é animador na Pixar e eles têm 50 anos de diferença, né, em termos de idade, Freddie Moore já morreu. Mas chamam-se animadores exatamente, um trabalha em papel, o outro trabalha também desenhando ou animando com uma caneta, portanto o Victor Navone também desenha, mas o que ele está a fazer é trabalhar em 3D também com uma caneta no ecrã, o interface. Às vezes pode ser mais tátil, por acaso a mim não me dá jeito nenhum animar em 3D, uso sempre o rato, mas há muita gente que anima com caneta para tratar das splines, para ter mais precisão no que trabalha. Mas, portanto, o que eu falava da questão da animação, portanto, temos o conceito de animação da Wikipédia, que nos diz que a animação refere-se a um processo segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente. Ora, começamos logo aqui a questionar esta animação. Ainda agora o José, antes de mim, fez uma animação, se pode chamar animação, de uma bola a mexer para cima e para baixo, e só fez 2 keyframes, e tínhamos ali uma animação de 25 frames, que mexia, pronto, que funcionava. Portanto, ele não fotografou cada fotograma individualmente, e as coisas mexeram na mesma. Portanto, na Wikipédia continua, fotograva-se uma sequência de imagens desenhadas, em desenho animado, ou fotograva-se repetidamente pequenas mudanças ao modelo stop motion. Pronto, creio que toda a gente está familiarizado com este conceito, portanto, temos um objeto, tiramos uma fotografia, mexemos um bocadinho, temos uma fotografia, mexemos um bocadinho, temos uma fotografia, quando temos as imagens todas em sequência, temos a ilusão de movimento. Nós, em 3D, no ambiente 3D, também podemos fazer as coisas desta maneira, portanto, podemos mexer um bocadinho e fazer um keyframe em cada frame, não é? E temos uma animação, mas muitas vezes isso não é necessário, às vezes é, portanto, quando queremos refinar a animação até ao micron, digamos, podemos fazer isso, mas, de um modo geral, pelo menos para ações mais genéricas, não precisamos de fazer animação desta maneira. A Wikipédia também diz que quando os fotogramas, ou os frames, são ligados entre si e o filme resultante é visto a uma velocidade de 16 ou mais imagens por segundo, há uma ilusão de movimento contínuo. E aqui temos mais uma coisa fantástica da Wikipédia, que é aquela questão dos 16 ou mais imagens por segundo é mentira. Portanto, quando virem coisas na Wikipédia, questionem sempre um bocadinho. Dentro desta questão dos 16 ou mais segundos, pronto. A animação funciona a 25 frames por segundo, a animação para televisão corre a 25 frames por segundo. No nosso primeiro exemplo, nós temos o personagem a 25 frames por segundo, ou seja, tem efetivamente 25 desenhos ali a correr num segundo. A segunda imagem, nós temos cada desenho é repetido, portanto, se estivéssemos a fotografávamos 2 frames para cada um dos desenhos e assim conseguimos apenas com 12 desenhos ter a mesma coisa. Portanto, podem ver a diferença entre um e outro. Este é mais fluido. E aquele é mais agora com os jogos de computador, faz muitas coisas a 50 frames por segundo e a 60 frames por segundo. Portanto, se estivéssemos a desenhar 60 frames por segundo, estávamos mesmo tramados. É uma coisa que só funciona porque o computador nos faz a interpolação entre uma imagem e outra, entre um frame e outro.
Aqui em baixo temos 8 frames por segundo, portanto, a 8 frames por segundo o nosso olho ainda tem uma ilusão de movimento, embora consigamos ver que aquilo está a saltar um bocadinho. Portanto, há muitos filmes, se vocês viram filmes dos anos 70, 80, de Hayao Miyazaki, muita coisa do Japão é animada assim a 3, portanto, aqui também temos um conceito, estou um bocado a baralhar, mas há um conceito de o que é animação on ones, on twos, on threes. Muitas vezes fala-se sobre isso em fóruns e em tutoriais. Portanto, a imagem, mas aqui estou a falar em televisão, portanto, em cinema temos 24 frames por segundo, em televisão temos 25 frames por segundo. Os 25 frames por segundo da televisão, nós podemos ter, portanto, uma imagem em cada um dos frames. Aqui continuamos a ter os 25 frames por segundo da televisão, só que cada imagem está repetida 3 frames. Portanto, aí dizemos que temos a imagem é 3. Ali, se tivermos a imagem a 4, portanto, se fotografarmos a imagem 4 vezes num segundo, uma imagem 1, 2, 3, 4, temos 4 fotografias, e depois mudamos para a imagem seguinte, 1, 2, 3, 4, já conseguimos olhar para aquela imagem e distinguir, ok, estou ali a ver 4, 5 desenhos individuais. Pronto, há um animador, Bill Plimpton, não sei se vocês conhecem, que faz longas metragens todas sozinho. Ele trabalha a 4. As coisas dele são sempre assim, a saltar um bocadinho, mas aquilo funciona e é um excelente animador e está no topo dos animadores independentes. Ou seja, animar on force também é uma coisa que funciona. Portanto, a Wikipedia falava em 16 frames por segundo, pelo menos, e 90% da animação 2D feita em programas não digitais, portanto desenhados, é feita a 12 frames por segundo. E nota-se uma fluidez de movimentos perfeitamente credível, perfeitamente aceitável para se chamar como animação. Portanto, eu creio que até 10 frames por segundo o olho não distingue o movimento, a partir aqui nos 8 frames por segundo já salta um bocadinho. Aqui temos, portanto, o tal livro que disputou a tal questão dos 12 princípios de animação. Portanto, The Illusion of Life foi um livro em que 2 animadores da Disney tiraram uma licença sabática de um ano para escreverem um livro sobre a vida deles e sobre o tipo de animação da Disney. E é um livro excelente que se transformou um bocado a Bíblia dos animadores daí para a frente. E neste livro tínhamos os tais 12 princípios de animação, sendo os quais squash and stretch, anticipation, staging, straight ahead action, pose to pose, follow through and overlapping action, slow in, slow out, touch, secondary action, timing, exaggeration, slow down. Portanto, temos aqui algumas coisas que, obviamente, não têm nada a ver com o 3D, nomeadamente solid drawing, não é? O appeal não tem a ver especificamente com a animação, mas sim também com modulação, com o rigging, a maneira como as coisas estão ligadas. O straight ahead action and pose to pose também, isto aqui eu já vou falar sobre isso, mas também pode ser questionável ser utilizado em 3D. O que eu fiz foi peguei nestes. E depois também temos, desculpa, aqui mais uma questão, que é, eles fizeram por esta ordem, e que é uma ordem que não sei se eles teriam alguma vontade de dizer, ok, isto é mais importante, isto é menos importante, ou temos uma hierarquia de importância de cima para baixo, mas eu acho que isto, em termos de importância da organização, está a ser um bocado caótico. Portanto, deitando isto abaixo, nós podemos dividir isto em 3 categorias, digamos. Animação, especificamente, o posing, portanto, a maneira de se posear, tendo que animação seria tudo que seja interpolação entre frames, posing, a maneira de pôr o personagem, portanto, já vou explicar também sobre isso. E à direita o workflow, portanto, só temos a Illustrator Head Action, Pose to Pose, e agora com o 3D nós temos dezenas de métodos de trabalho, todos os animadores trabalham de maneira diferente, uns trabalham só com o Graphic Editor, outros trabalham só com pose a pose, uns trabalham frame a frame, uns fazem primeiro, definem primeiro o tempo e depois definem e depois é que definem as poses. Pronto, há dezenas e dezenas de maneiras de trabalhar. Passados uns anos, depois de se ter falado sobre isto, sobre os princípios over and over again, o Frank Thomas
publicou mais uns tantos princípios de animação, porque eu estava a achar que o mundo da animação estava a ficar um bocadinho fechado nesses mundos, e portanto temos aqui mais 20. Se procurarem na internet pelos 20 princípios de Ollie Johnston, portanto o nome Ollie Johnston está ali em baixo, ou era Larry Johnston, aparece, e todos estes princípios que estão aqui, não são princípios, que são sugestões e são apontamentos sobre como trabalhar, são muito interessantes, mas convém sempre perceber que isto foi feito dentro de uma perspectiva de um animador 2D que não conhecia o 3D e que temos que fazer um bocado essa ponte entre 2D e 3D. Outro animador chamado Graham Natwick, temos aqui um desenho de Richard Williams, em que diz uma coisa que eu acho mesmo que é basilar, portanto, que animation is only the timing and spacing. Portanto, o timing e o spacing são as bases de toda a animação, de todos os gimmicks e todas como é que se diz, os atalhos que nós podemos usar para animar. Temos sempre que pensar em timing e em spacing. O que é que isto quer dizer? Portanto, quero falar destes conceitos, portanto, timing, spacing. Aqui eu pus isto por ordem de o que eu considero mais importante e menos importante. Obviamente, o que está cá em baixo não é pouco importante, é tudo muito importante, mas antes de tudo temos timing, spacing, podemos pensar em arcs, squash and stretch, anticipation, settle, follow through, overlap e wave action. Portanto, vindo ao timing, o timing é quanto tempo demoramos a executar determinada ação. Portanto, se nós batemos palmas assim, nós estamos a fazer uma determinada ação, portanto temos que pensar, ok, se temos um personagem a bater palmas assim, se temos 25 frames no segundo, ele vai bater palmas a cada 3, 4 frames. Portanto, se ele bater palmas assim, nós pensamos, ok, se 12 em 12 frames ele vai bater uma palma. E isso é o nosso primeiro pensamento quando estamos a pensar em animar uma ação. Ok, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer esta ação? Tipo, estou a pentear o cabelo, tipo, quanto tempo é que demora cada puxadela de cabelo de cima para baixo? Eu estou a pentear o cabelo assim, eu estou a pentear o cabelo assim. Pentear o cabelo assim, ok, vou ter 25 frames, mais ou menos, entre o extremo superior e o extremo inferior. Se tiver a pentear assim, já temos 3 ou 4 frames para fazer este movimento. Primeira coisa a pensar quando estamos a começar uma animação é tipo, quanto tempo é que nós vamos demorar a fazer esta determinada ação? Pensando sempre que 1 segundo no cinema são 24 frames, portanto, para nós fazermos aquela ponte entre o tempo e o número de frames necessários. A televisão europeia trabalha com 25 frames, portanto, nós todos, quando trabalhamos para a televisão, trabalhamos a 25 frames por segundo. Aqui dizemos frames, portanto, um segundo em cinema são 24 frames, TV PAL, 25 frames, e nas Américas, no Japão, temos 30 frames, portanto, os After Effects e uma série de programas vêm formatados previamente para 30 frames por segundo, também temos que ter cuidado com isso quando passamos coisas para a televisão. Isso é cada vez menos importante, porque cada vez mais os televisores estão preparados para tudo, mas é importante pensar que quando trabalhamos para a televisão, trabalhamos a 25 frames por segundo. Neste momento, o nosso broadcast é 25 frames por segundo, 768 pixels por 576, e muitas vezes as pessoas fazem renders em Full HD, Full isto, Full aquilo, que atrasam os renders como o caneco, mas quando estamos a fazer uma coisa para a televisão, nós só precisamos desta resolução, não mais. O broadcast que nós temos, agora com a televisão digital já temos a possibilidade de fazer broadcast em HD, mas broadcast tradicional continua a ser 768.576 para pixel quadrado, ou então em digital vídeo 720.576 com um pixel retangular. Portanto, voltando ao timing, quanto tempo demoramos para executar uma ação? E aqui vamos pensar na nossa segundo ponto, que é o spacing. Spacing é a maneira como os frames estão distribuídos. Aqui temos uma ação que demora 1 segundo, em que o espaçamento entre os frames é uniforme. Portanto, tudo o que temos aqui é uniforme. Isso dá-nos uma ilusão de movimento uniforme. Portanto, a moeda começa, corre e para de repente. Se nós tivermos os frames mais próximos uns dos outros numa das pontas, nós sentimos que a moeda vai acelerando para a frente. Isto chama-se ease out. Para quem não usa flash, o ease in e o ease out estão ao contrário no flash. Para quem não usa, não pensa nisso. Ease out é quando temos uma ação que lentamente vai acelerando. E, ao contrário, portanto, se nós temos os desenhos mais afastados no princípio da ação e mais aproximados no fim, nós temos o chamado ease in, ou seja, um movimento desacelerado
em que a moeda ela vai rápida e ao chegar ao fundo vai ficando mais lenta. Podemos fazer isto para as duas pontas, portanto, temos menos desenhos, temos espaçamento mais curto no princípio, um espaçamento mais curto no fim, mais afastado no centro, e assim temos a sensação que a moeda acelera e desacelera. Isto tudo é sempre com 25 frames por segundo, portanto, o timing é igual, mas o spacing, ao mudarmos o spacing, temos ações bastante diferentes. Temos aqui, portanto, a comparação entre umas e outras. Não sei porque o Easy Is Out lembrou-se de andar mais depressa que os outros. São coisas estranhas do flash. Ora, se nós estivermos num ambiente, só agora é que eu percebi que estou a funcionar com... Vocês já ouvem-me assim, não ouvem? Sim. Pronto, obrigado. Ainda bem, porque não tinha que falar assim. Isto não dá jeito. Indo para o nosso Blender, eu tenho aqui um personagem criado por Daniel Martinez Lara, que é o Red Nelb. Vocês podem encontrar isto na net. É só escrever Blender ao contrário no Google e chegam a este personagem, que é um rig muito simples e muito simpático de trabalhar. Para quem quer começar a animar em Blender, este é o rapaz mais simpático, porque não tem muitos controles. Nós conseguimos sacar uma série de rigs no Blender. Este Blender não tem controles a mais, tem os controles necessários que funcionam bem e são fixes. Mais à frente eu vou-vos mostrar como é que este rapaz funciona. Mas agora queria-vos mostrar rapidamente, portanto... o José há bocadinho falava de um atalho do Alt, portanto esse atalho é... Deixem-me mostrar, portanto temos aqui View, não é aqui. Este Daniel Martinez Lara troca os menus de cima para baixo. Com F5 pulamos o menu cá em baixo. Portanto aqui no View temos Perspective Orthogonal, e se nós estivermos a andar com o botão do meio do rato na nossa scene e carregamos no Alt, e ele faz lock a 45 graus, a 30 graus. É melhor pôr aqui um cubo para a gente perceber o que está a acontecer. Portanto, se eu rodar este cubo com o botão do meio do rato e carregar no Alt, primeiro carrego no botão direito do rato, só depois eu carrego no Alt, ele faz-me lock a 90 graus e a 45 graus. Isto está muito jeito quando estamos a trabalhar e queremos ver as coisas de lado, quando não temos o teclado numérico, aqui número 1, número 7, número 3, que nos põe front ortho, em cima à esquerda vem. Isto é vista de frente, vista de topo, vista da direita. Quando não temos este teclado, quando temos o Alt à mão, faz-nos a mesma coisa, tanto assim como assim. Cá está front ortho, user e right ortho. Portanto, estávamos a falar de spacing. Ora, como é que nós fazemos o spacing no Blender? Temos aqui em baixo uma coisa fantástica chamada o Action Editor. E no Action Editor nós podemos inserir keyframes. Criamos aqui para fazer uma ação nova, portanto, isto será movimento uniforme, por exemplo. Ele, por default, faz um movimento Easy in, Easy out. Portanto, movimento Easy. E o Blender pode ter uma livraria de movimentos e nós aqui em baixo, vamos catalogando esses movimentos. Quando trabalhamos sozinhos, não é obrigatório estarmos constantemente a pôr aqui nomes, mas quando se trabalha em equipa, quando se trabalha numa pipeline, é muito bom que as coisas estejam todas catalogadas e que haja uma convenção com as pessoas que se trabalham da maneira como se trabalha. Portanto, se eu puser um keyframe aqui, se carregar no I e fizer um keyframe na Location, Rotation e Scale, só porque sim, porque gosto de o trancar bem trancado, e depois andar. Vamos começar por ter uma timeline. Temos aqui a timeline que começa no frame 1, acaba no 250, portanto, isto aqui em frames, se dividimos isto por 25, temos o número de segundos. Isto são 10 segundos, portanto, cada 100 frames são 4 segundos, 4 mais 4, 8, mais 50, 10. Nós queremos fazer uma ação com 75 frames para vocês verem o cubo parado no princípio e no fim. Portanto, temos o primeiro keyframe no frame 25, aqui, e o último keyframe no frame 25 mais 25, que é o segundo, né? Frame 50. E neste frame 50 nós puxamos o nosso cubo e carregamos no I mais uma vez, Lock Hot Scale, e temos o cubo a ir do ponto A ao ponto B.
Portanto, e a nossa animação acaba aqui no 75. Se carregar Alt-A, fazemos um preview da animação. Está parado, anda durante um segundo e depois para outra vez. Pronto. Naturalmente, o Blender faz-me um movimento que acelera, desacelera. Ou seja, tem mais keyframes. Nós vimos isto frame a frame. Aqui, o espaçamento entre os frames é mais pequeno e depois começa a aumentar o espaçamento e aqui no fim vai voltar a ter um espaçamento cada vez mais curto outra vez. Isto aqui pode ser mudado numa barra fantástica chamada, como o José também já falou, o Graph Editor. Nós aqui no Graph Editor, nós vemos que ele começa lento, acelera e depois fica outra vez lento. Isto aqui é a translação do cubo. Se eu agora vou copiar este cubo, aqui eu sou um bocado macio nestas coisas, em Z, copiar Shift D e depois carregamos no Z para ele andar só no eixo vertical. Não sei porque no Blender o eixo vertical é Z, de certeza que há uma explicação muito lógica para isto, mas eu nunca a encontrei. Ele, como já tinha keyframes, este segundo voltou-me para o sítio. Eu puxo cá para cima, carrego no I, Lock Hot Scale, e este é o segundo. Ao duplicar o meu cubo, ele automaticamente duplicou-me aqui em baixo o nome dele. Portanto, aqui eu já não quero que ele seja movimento ISO. E agora quero que isto se chame movimento uniforme. E para este rapaz ter um movimento uniforme, ele tem aqui um keyframe, mas eu, como copiei aqui atrás, o segundo keyframe dele é igual ao keyframe do vizinho. Portanto, o que eu tenho que fazer é apagar este keyframe. Há milhentas maneiras de fazer isto. Eu posso não estar a fazer da maneira mais certa, mas isto funciona. Outra coisa que também podemos fazer, em vez de estar constantemente a carregar no I para para determinar keyframes, podemos ligar aqui em baixo, se eu encontrasse, esta coisa chamada AutoKey, quer dizer que sempre que mexermos o cubo, ele vai nos fazer um keyframe. Portanto, como eles são copiados e aqui a linha é igual, eles andam os dois à mesma velocidade, aceleram e travam. Se eu aqui na linha do movimento, em X, em Y, aliás, se eu carregar no V e transformar esta Bézier em vector, ele faz-me com que a Bézier seja a direito. Aqui a mesma coisa. Botão da direita, carrego no V, vector, e agora temos um movimento uniforme. Portanto, no mesmo tempo, com o mesmo timing, já temos dois spacings diferentes. E a maneira de nós pensarmos nisto no Blender é completamente diferente da maneira de pensarmos num universo 2D. Portanto, em 2D tínhamos que estar a espaçar as coisas frame a frame, e aqui, ao mexer no Graph Editor, ele muda. Portanto, agora, voltando à vaca fria, fazendo isto para os outros dois movimentos, Shift D, Z, então, amigo, Shift D, Z, ele vem cá para cima. Ele, agora, como tem o auto keyframe definido, ele já guardou o primeiro keyframe, não guardou o segundo keyframe, vai para o sítio onde estava o vizinho. Matamos aqui o botão da direita, X, delete keyframes, ir ao frame 50 e puxamos-lo para aqui. Ele automaticamente vai-me fazer aqui keyframes porque temos aqui o auto keyframe ligado. Aqui vamos fazer, por exemplo, mais uma vez, ele duplicou-me o personagem, também me duplicou aqui a ação. Esta ação vamos chamar movimento acelerado. Para fazer um movimento acelerado, agora que este rapaz também tem uma curva, que é esta, que no princípio está à direita, no fim, como criei agora o keyframe, ele pôs-me redondo. Nós temos que, portanto, o movimento acelerado começa lento, portanto temos que pegar aqui na curva e começar a curva lenta e acaba abruptamente assim. E temos aqui 3 movimentos, repare, ele vai sair lento e tum! Sai lento. E pronto, temos aqui 3 movimentos diferentes. Já não sei se isto foi claro ou se foi confuso. Pronto, foi nada. De seguida temos... Vamos lá avançar. Deus começou do princípio.
tempo para terminar determinada ação. Cá está. Portanto, a maneira de fazermos isto em 2D seria vermos especificamente o espaçamento entre as coisas, portanto, o timing e o spacing. No 3D também podemos olhar para isto, para o spacing, embora a maneira de nós criarmos esse spacing seja diferente. Se nós andamos aqui frame a frame, com os botões da direita do rato, nós percebemos que este rapaz, no princípio, quase não se mexe, portanto, tem um espaçamento muito curto e depois acelera até chegar ao fim e estar muito rápido. Ponto 2. Se não pensarmos no espaçamento, a animação fica toda torta. Portanto, isto acontece muitas vezes quando estamos a animar em Blender e temos keyframes a mais, ou mexemos em keyframes sem querer, e as coisas começam a ficar assim um bocado estranhas. Temos que pensar sempre que o espaçamento tem que ser uma coisa coerente. Portanto, tem que acelerar com alguma consistência e desacelerar com outra consistência. Terceiro ponto das regras de animação, dos princípios, são arcos. Portanto, se a trajetória não for uma coisa coerente, portanto, a trajetória é essencial para termos uma noção criativa ao movimento, se não for uma trajetória coerente, também temos assim uma animação que não funciona muito bem. Portanto, se nós virmos o spacing disto, ou a posição disto, nós vemos que os frames não são coerentes uns com os outros. Para termos uma animação com alguma fluidez, temos que pensar que tem que haver uma relação de lógica de uns frames para os outros. Portanto, aqui temos o timing, continuamos a ter 25 frames por segundo para a moeda fazer o movimento dela, não é? Temos a trajetória, portanto, está a fazer um arco perfeito, e agora o que nos falta é, para isto ficar um pêndulo normal, o que é que vocês acham que falta? Estão mal? Exatamente, aceleração, desaceleração, ou seja, o spacing, se nós mudarmos o spacing, se pusermos mais imagens nos cantos, sentimos muito mais a moeda a subir e a descer, e a subir e a descer. Very important. Squash and stretch é mais uma lei, digamos, de animação, ou mais um gimmick que nós podemos usar para nos ajudar na animação. Nós aqui, nesta animação, temos, portanto, os arcos, temos o timing, temos o tempo que a moeda vai batendo no chão, temos o spacing, portanto, temos mais desenhos cá em cima e menos nas descidas, para ela acelerar, desacelerar. E nós podemos somar uma coisa a isto para nos criar a ilusão de movimento, que é isto. Agora a moeda, ao bater no chão, está-se a deformar, dando a ilusão de... ajudando, portanto, a animação a ser mais fluida. Portanto, ela aqui faz um squash e aqui faz um stretch. Quando fazemos um squash e stretch, temos que ter muito cuidado a uma coisa chamada volume. Mesmo no Blender, o Blender tem uma coisa que é o maintain volume, mas aquilo não funciona muito bem porque não mantém efetivamente o volume. Quando estamos a fazer squash and stretch, esta moeda está só a fazer um squash and stretch no eixo de Z, portanto só está a diminuir e a crescer tamanho, e esta moeda, ao diminuir, incha e ao subir, estica. Isso faz com que a moeda fique... se sinta que a moeda é mais credível, portanto, como um balão. Quando nós temos o balão tem ar lá dentro e a SAR tem que continuar a existir, não deixa de existir, por isso faz com que o balão fique mais grosso. Mais um princípio, antecipação. Portanto, nós quando vamos do ponto A para o ponto B, se nós anteciparmos na direção oposta, nós estamos a dizer à audiência, porque nós quando estamos a animar para um público. Portanto, estamos sempre, a ideia de fazer animações é sempre para alguém ver essa animação. E para nós dizermos ao nosso público que a moeda vai daqui para ali, nós dizemos, o lado vou eu. E ela antecipa para um lado para ir para o outro lado. Isso chama-se antecipação. Tudo o que nós fazemos, o personagem, por exemplo, que está ao lado de um telefone, o telefone toca, não é? Quando o telefone toca pode ir logo, mas se o telefone tocar e fizer uma antecipação para ir buscar o telefone, nós dizemos à audiência que, atenção, que eu vou pegar no telefone. E como temos a antecipação, também temos o settle, que é, portanto, já está, isto aplica-se quase a todos os movimentos, ajuda o espectador a perceber, neste caso o espectador, a perceber que o personagem vai iniciar uma ação. O settle, quando antecipamos, vamos do ponto A para o ponto B, mas
em vez de chegarmos ao ponto B e pararmos, se continuarmos e depois voltar para trás, faz com que a nossa animação fique mais credível, porque sempre que nós andamos, se a mão for daqui para aqui, eu não consigo parar a mão no sítio. Por muito pouco que seja, eu ultrapasso sempre o meu objetivo e depois volto ao sítio onde quero chegar. Podemos também ter, na natureza, todos os movimentos de antecipação, settle. Podemos também ter uma antecipação da antecipação, portanto, ele antes de antecipar, antecipa para a direita, para antecipar para a esquerda, e depois, ao chegar ao fim, antecipa lá atrás. Em casos extremos, podemos mesmo omitir o movimento. Aqui temos a antecipação da antecipação e temos o settle. E não temos nenhum frame aqui no meio. E não nos incomoda muito que a moeda desapareça aqui e apareça aqui, porque nós estamos já a dizer à audiência, ok, eu vou fazer o movimento e eu fiz o movimento. E esta informação de eu vou fazer o movimento e eu fiz o movimento é muitas vezes mais importante do que o movimento em si, nomeadamente quando andamos ao estalo, não é? Tipo, o ponto específico em que o personagem dá a estalada ao vizinho não é tão importante como vou-te dar uma estalada e eu deito uma estalada. Porque a consequência é muito mais importante do que, a menos que seja uma coisa em super slow motion. Agora, em personagens, quando temos personagens mais complexos, portanto, se todo o personagem se mexer ao mesmo tempo, fica uma coisa esquisita, não é? Parece um personagem de patins. Portanto, para isso nós temos uma lei, digamos, ou mais um princípio da animação chamado follow-through, que é, há sempre coisas, partes do corpo de um personagem que se mexem em tempos diferentes, e a animação fica mais rica se nós assim fizermos. Se nós chegarmos a um ponto, e todos a caminhamos e paramos, fica muito chato. Se nós pararmos, ok, os pés já pararam, os ombros continuam, e depois quando os ombros vêm para trás e param, as mãos param mais à frente, se nós separarmos todos estes movimentos, nós conseguimos uma animação mais fluida e menos mecânica, porque uma coisa também que o 3D nos faz, anima muito facilmente, é muito mais simples animar em 3D do que em 2D, porque em 2D todos desenhamos os desenhos todos, mas por default as animações ficam mais mecânicas em 3D. E temos que pensar também nos princípios constantes. O que eu tenho aqui, portanto, temos um follow-through. A diferença entre follow-through e overlap é, follow-through é uma coisa a seguir, e o overlap será quando temos uma cauda, isto é um personagem que tem uma cauda, quando este rapaz para, ele faz um overlap, ou seja, passa para além do ponto em que para o elemento principal. E depois, no fim, quando temos caudas, orelhas, etc., naturalmente faz-se uma wave action, que é uma coisa que vou falar mais à frente. Portanto, numa animação 2D natural, nós temos estes princípios todos a funcionar. Portanto, temos a animação principal, que são os pés, portanto, que é quem dá o motion todo ao corpo, não é? Os pés sobem e descem esta massa. Esta massa, ao subir e descer, está a afetar os braços, que também o ombro sobe e desce. Os braços têm uma animação secundária, ou seja, eles têm vida própria, andam para a frente e para trás como querem, mas estão sempre condicionados ao movimento das pernas, portanto, o sítio, o pivô do braço funciona em função das pernas, portanto, se é ação primária, os braços serão a ação secundária, e a cabeça também, portanto, a cabeça sobe e desce, mas tem um dragzinho. E aqui temos os bocados de gordura que não têm qualquer intenção, portanto, não têm volta na matéria, portanto, andam para ali para cima e para baixo como... E assim temos aqui esses conceitos, portanto, primary action, secondary action e aqui nas boobs, overlap e follow-through, a subir e a descer. A wave action, portanto, funciona normalmente. Esta wave action não funciona só com caudas e orelhas, etc., funciona com tudo. O próprio corpo, não é? Quando estamos a fazer uma wave action, e sentimos que há uma onda que vem desde o sítio da ação primária até seguindo a hierarquia até chegar ao ponto mais acima. Recentemente houve uns exercícios para ver o movimento de tenistas, para perceber como é que
uma bola sai a 120 km por hora de uma raquete, e é tudo uma questão também de sequência. Portanto, é um movimento que começa na anca, passa por aqui pelo torso, passa para o ombro, depois o cotovelo, o pulso e finalmente a raquete. E tudo isto funciona através desse conceito de wave action. Portanto, se nós conseguimos compreender bem como é que funciona a wave action, conseguimos criar animações mais credíveis e utilizar de uma forma criativa em quase todas as coisas orgânicas que estamos a animar. Portanto, a wave action, a lógica é, começamos a ir todos os elementos da wave action para a mesma direção, e depois o ponto base da wave action muda de direção, mas como aqui temos alguma inércia, estes dois pontos continuam na direção que estavam a ir. Lentamente, este ponto que já ganhou inércia, vai puxando o segundo ponto, que muda. O primeiro ponto continua com a sua inércia para a esquerda, e este aqui continua para a direita, este já ganhou momentum para ir da esquerda para a direita, e finalmente o terceiro ponto vira para a direita. Nós podemos pensar na wave action como uma série de pêndulos. Portanto, aquela primeira animação que eu vos mostrei, com a moeda andar para um lado e para o outro, nós podemos pensar dentro da wave action. Portanto, nós temos um ponto que anda para um lado e para o outro, e este ponto faz o mesmo movimento, mas desfasado. Portanto, este roda primeiro, o outro roda depois, e o terceiro também roda. Em termos de trajetória, nós podemos ter dois arcos perfeitos, e aqui no final, para não ficar demasiado quadrado, decidi fazer um 8 para rodar. Normalmente as bandeiras andam muito assim, em 8. Portanto, recapitulando: timing, o tempo que demoramos a fazer uma coisa; spacing, o espaçamento entre posições, não é? Portanto, arcos, tudo na natureza funciona em arcos, nada funciona a direito. Portanto, todos os movimentos que nós temos que sejam orgânicos são produzidos por arcos. Squash and stretch. Muitas vezes, para fazermos squash and stretch, aquela questão de squashar e engordar a bola, não precisamos necessariamente estar a squashar, a engordar o personagem e a esticá-lo. Um personagem, se fizer isto, está a fazer um squash, e ele está a fazer um stretch. Pensarmos no squash and stretch também como uma questão de pose, e como uma questão também de termos alguma, algum contraste entre poses. Portanto, se temos um personagem que vai fazer um take em animação, vai fazer um take. Se ele fizer um squash e depois um stretch no high, fica mais forte do que se só. Pronto, se podemos usar este princípio do squash and stretch, a pensar sempre na bola, a squashar e a stretchar, de uma forma mais refinada, portanto, mesmo na mão, né? Tipo a mão squash e stretcher. E ao stretchar, podemos usar o tal follow-through overlap. Portanto, o dedo pode ultrapassar o ponto onde vai chegar e depois vir um bocadinho para trás. Antecipação, portanto, muito importante dizer à audiência para onde é que o personagem vai e o que é que ele vai fazer, não é? Tipo, vou pegar no telefone, estou a pegar no telefone, olha com o telefone, estou a falar. Se bem que estas questões também tudo depende depois, quando estamos a fazer animação de personagens, da atitude que nós queremos e do tipo de personagem. Se for um personagem super wacky, tipo, vou pegar no telefone. Se for uma pessoa mais contida, já pode fazer som. Mas a antecipação está lá, só que está de uma forma muito mais sutil, de uma forma mais refinada. Setup, portanto, pegamos no telefone, pomos na orelha, fazemos assim, com os 2 keyframes do Blender, pegamos, fica mecânico. Se pegarmos, ultrapassarmos o sítio e voltarmos, e fizermos um settlezinho, tipo, temos uma animação mais interessante. Follow-through overlap, portanto, se tivermos drapery, este follow-through, há muitas coisas que podemos usar as físicas do programa que funciona bem, mas muitas vezes também em termos de cabelos nós gostamos de ter essas duas opções. Portanto, às vezes um cabelo mexer-se sozinho quando não está em destaque funciona muito bem com o movimento automático do programa 3D,
mas muitas vezes convém sempre ter uma maneira no rig para podermos ser nós a mexer no cabelo sem que a física mexa muito nele. O Wave Action, que já tinha falado, sempre presente em todas as animações. E temos aqui mais um que é Spine Reverse, que eu decidi tirar hoje porque era mais complicado, mas basicamente Spine Reverse implica que para também termos contraste em poses, se a espinha do personagem passar de isto para isto com alguma regularidade quando mudamos de intenção no movimento, né? Portanto, estamos aqui e temos com uma coisa assim para pegar a fazer uma antecipação. Ele inverte a espinha assim, depois levanta-se outra vez. Se estivermos constantemente a pensar em fazer um reverse à espinha, conseguimos que haja mais contraste e mais. Que seja mais interessante a animação. Portanto, se nós mantivermos a espinha sempre da mesma maneira, né, as coisas vão ser muito esquisitas. E se nós jogarmos, mais uma vez, com o Wave Action, com uma mescla destes princípios, conseguimos uma animação mais soft. Portanto, eu não sei quanto tempo é que tenho. 15 minutos. Não sei se há perguntas. Não. Eu vou-vos mostrar rapidamente o RedNelb também para mostrar outras particularidades do Blender no que toca à animação. Portanto, temos uma particularidade muito simpática chamada Inverse Kinematics e Forward Kinematics. Inverse Kinematics quer dizer que quando nós mexemos na mão, o braço mexe em função à mão. E isto, por exemplo, se eu tivesse o personagem a caminhar, imaginemos, temos o personagem aqui de lado, e temos a mão aqui à frente, não é? No frame 0, insert keyframe, e depois no frame 20, a mão estaria aqui atrás. Muito interessante. E, mais uma vez, insert keyframe, não sei porque esta coisa desligou. E, naturalmente, o Blender faz-me uma interpolação a direito. Ora, nós tínhamos falado ainda agora dos princípios da animação, não é? Timing, spacing, arcs, e os arcs não estão aqui a ser utilizados pelo programa porque ele, por default, faz-me tudo a direito. Eu poderia pegar num keyframe e puxar aqui para baixo para o braço rodar em arco, só que nota-se sempre um bocado aqui este kick. Depois, nas curvas, também poderia simplificar isto e tal, e era possível fazer com que o braço fizesse o arco, mas normalmente quando temos Inverse Kinematics ligado, ou seja, quando mexemos na mão e a mão mexe-nos no braço todo, ligado, é mais complicado fazer arcos. E temos que fazer as coisas mais à mão. Pronto, quando queremos movimentos muito específicos, dá muito jeito, mas quando estamos a fazer movimentos broad e quando queremos despachar o trabalho, que é uma coisa que também acontece muito no mundo real, tipo, é muito bonito fazer animações todas pipis, mas o cliente diz que isto é para estar pronto amanhã e é para estar pronto amanhã. E ainda temos que render, e vai ser a noite toda, e vai correr tudo mal no render, porque corre sempre tudo mal no render. Nós podemos fazer um switch de Inverse Kinematics para Forward Kinematics, selecionando aqui a raiz do nosso RedNelb, Blender ao contrário, e aqui embaixo nas Properties temos aqui Arm Left IK, está a 1, nós desligamos o IK quer dizer Inverse Kinematics, FK Forward Kinematics, carregando no 0, o braço passa para FK, ou seja, é associado à mesh a um outro bone que está aqui. Agora, se mexemos na mão, a mão já não mexe, quer dizer, mexe, mas mexe só a mão, não mexe o braço todo. Nós, para mexermos no braço, temos que mexer mesmo o braço. E isto aqui, eu querendo fazer um movimento, como tinha há bocado, em que precisava de um arco, ele, como tem um pivô, e agora para mexer no braço tenho que mexer aqui para dobrar um bocadinho, e na mão para dobrar mais um bocadinho, selecionar os dedos e fizer um scale. Os dedos são simpáticos e fecham. Isto é nice. E agora, eu selecionando isto. Não, estou a selecionar a coisa errada. E vindo aqui para o frame 20, e se fizer isto, ele naturalmente já me faz o meu arco. Depois, se eu duplicar os keyframes que tenho aqui, no botão da direita, Shift D, para o frame 40, ele já me faz, se eu puser aqui a animação do 1 ao 40, Shift Alt A. Temos aqui um pêndulo a funcionar perfeitinho. Pronto, de uma forma um bocado básica, não é? Para nós fazermos animações básicas, isto dá muito jeito.
E outra questão também, se eu agora pegar, eu posso fazer isto enquanto ele está a andar, mas depois ele vai me gravar aqui em frente, a menos que eu desligue isto. Se eu agora pegar aqui no torso e subir e descer, o braço sobe-me e desce. Se eu fizesse isto com o Inverse Kinematics ligado, a mão ficava num sítio absoluto. Portanto, a mão ficava lá em cima e assim ele sobe-me e desce com a mão. Eu posso mostrar assim muito rapidamente. Eu não sei quanto tempo tenho agora? 10 minutos. 10, exatamente. A ver se em 10 minutos a gente consegue fazer assim um walk cycle a abrir. Portanto, o walk cycle, vamos caminhar, pensamos primeiro, timing, ok, timing. Damos um passo a cada pico, um Mississippi, 2 Mississippi, Mississippi é o segundo. Damos 2 passos por segundo, 25 frames. 25 frames por segundo. Portanto, o braço vai fazer a sua ação para trás e para a frente nesse segundo, nos 25 frames. Portanto, temos que pegar nos keyframes. Este é o keyframe do braço na posição errada. Se ele dá 2... eu faço isto aqui 2 vezes, temos 1 segundo para dar 2 passos, que é a perna esquerda e a perna direita, não é? Portanto, quando está a perna direita à frente, o braço esquerdo está à frente. Quando está a perna esquerda à frente, o braço direito está à frente. Neste beat que nós temos é cada passo, portanto, a mão vai estar à frente, atrás, à frente no frame 0, atrás no frame 12, que é este keyframe para trás. Vamos aqui para o frame 12, que é sensivelmente aqui, e pegamos agora isto para o frame 25 e nós temos o rapaz com o timing que eu quero. Tac, 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 tac. Mesma coisa para as pernas. Portanto, braço direito, braço esquerdo à frente, perna... Onde está a perna? Perna direita à frente, perna esquerda atrás. Ok? Reparem que o rapaz levantou. Ele tem aqui uns handles fantásticos, chamado foot roll. Se carregarmos no G, o foot, que é o pé, roda. E podemos puxar o foot roll para trás, G, foot roll para a frente. E agora, já desliguei o auto keyframe, mas vale selecionar tudo e carregar no I, lock hot scale, assim tenho a certeza que todos os ossos nesta posição não vão sair do sítio. Muitas vezes nós estamos a arranjar, mexemos só num osso e depois mais à frente mexemos noutro osso e ele vai nos mexer nos frames anteriores. Isto é uma coisa meio complicada para quem não trabalha em 3D, mas quem trabalha knows what I'm talking about. Portanto, aqui no fim, portanto, frame 1 ele está nesta posição, no frame 12 vai estar na posição inversa e no último frame ele vai voltar à mesma posição para fazer um ciclo, depois o frame 25 vai ser igual ao primeiro para ele voltar a dar o terceiro passo, quarto passo, quinto passo. O que eu posso fazer já é, com o botão da direita, selecionar todos os keyframes, Shift D duplica os frames e vamos aqui no fim, assim sabemos que no primeiro e no último frame esta vai ser a pose dele. No frame do meio, portanto, temos que trocar as pernas, a perna da frente vai para trás, a perna de trás vai para a frente, cá, assim, foot roll ao contrário, este roda para cima, o outro foot roll, já não sabe onde é que ele está, carregamos no Z para encontrar aqui. Nós lá na empresa fizemos um script para selecionar as diferentes coisas. Temos um pequeno menu onde clicamos e selecionamos as coisas. Os animadores não acham piada nenhuma aquilo, mas eu adoro. E eu não animo. Portanto, isto está mesmo mau. Reparem bem. O rapaz tem este pé mais à frente, este pé mais atrás e está a fazer uma animação que mete medo ao menino Jesus. Reparem bem. Temos que fazer a perna que está atrás, em vez de vir a derrapar pelo chão, não é? Aqui nesta parte do meio, temos que pegar nesta perna, que está a ir de trás para a frente e temos que levantar, puxá-la cá para cima. Clicamos no foot roll e desligamos o foot roll para fazer com que as coisas voltem à sua posição inicial. Carregamos no Alt e depois ou no G, ou no R, ou no S, sendo o G translação, R rotation e o S scale. Aqui este rapaz já está no sítio. E depois a mesma coisa para a perna de lá, que está a derrapar quando vem de trás para a frente. Selecionamos o pé. Cá temos o Alt, dá muito jeito para nós estarmos a pôr na posição que queremos. Rotate, põe aqui, seleciona o foot roll, Alt G. E cá vai o rapaz a caminhar. Reparem que as pernas, quando estão a andar para trás,
o personagem está a andar sempre no mesmo sítio, não é? Está a andar como se estivesse numa passadeira rolante. Ora, como naturalmente o Blender, por default, nos faz ease in, ease out, quando tocamos com o pé no chão, ele começa a andar, a acelerar e desacelerar. O que não faz sentido porque a passadeira rolante tem movimento contínuo. Portanto, os keyframes deste personagem, a partir do momento em que ele toca com o pé no chão, aqui, até ao momento em que ele chega com o pé no seu ponto mais atrás, isto tem que ser um movimento contínuo e não um movimento de ease in, ease out. Reparem que ele está a acelerar, anda depressa e depois desacelera aqui. Ora, se ele está a andar numa passadeira rolante, nós temos que vir aqui às curvas do senhor. Não é desse, é do outro. E ver, ok, temos aqui duas curvas que estão com ease in, ease out. 5 minutos. Despacha-te. Seleciono isto, carrego no V, Vector, e ele fica à direita. Seleciono aqui, V, Vector, fica à direita. Seleciono agora o meu outro setting que eu estava a ver que estava com uma curvinha e a perna, o pé, reparem agora, já está a ir. Todos os frames têm um espaçamento uniforme. Agora a mesma coisa com outros pés, portanto o chato dos walks é quando a gente trabalha num pé, depois tem que começar a trabalhar no outro. E ele faz isto automaticamente, sim, eu sei, mas eu não gosto dessas coisas automáticas. Cá temos as duas curvas, portanto, acelera, desacelera, daqui até aqui, do frame 1 ao frame 12, e nós não queremos que ele acelere e desacelere. Portanto, selecionamos, V, Vector, selecionamos, V, Vector, selecionamos, V, Vector, selecionamos, V, Vector. E o rapaz... Agora temos outro problema que é os pés estão a chegar aqui à frente a dar pontapés. Portanto, nós poderíamos arranjar isso e ficar aqui o dia todo, mas só temos 5 minutos, por isso vamos ensinar outra coisa espetacular. E este movimento, ele naturalmente chama-no Red Nail Rig Action, eu vou-lhe chamar pernas, para vos mostrar rapidamente uma coisa que o José também já vos mostrou, mas posso aprofundar só um bocadinho mais, chamado NLA Editor. O NLA Editor parece um conceito muito giro, muito fixe, muito simpático, mas não se metam nele, porque pode-vos estragar a animação toda. É preciso perceber muito bem o que é que estamos a fazer quando estamos a trabalhar com o NLA Editor, porque o NLA Editor é estranho. É a coisa mínima que se pode fazer. Nós aqui no NLA Editor temos os nossos keyframes, não é? Portanto, contacto, a passing e a posição de fim e depois roda para o outro lado. Se nós carregarmos neste floco de neve aqui, ele tranca-nos a animação e a animação passa a ser uma coisa tipo video stream, não é? Shift Space só para ver isto aqui em tamanho grande, que eu vejo mal. E nós aqui no NLA Editor nós podemos, isto é uma ação, nós podemos duplicar esta ação o tempo que quisermos. E para duplicarmos temos aqui em baixo uma coisa chamada Playback Settings e podemos pôr a repetir este passo 5 vezes. E nós aqui fazemos um out, temos um pontinho e acabou a nossa coisa. Posso perder um minuto só para vos mostrar um bocadinho isto a acontecer? Então vamos lá ver. Nós temos esta animação em que o rapaz está a caminhar e podemos fazer uma nova ação. A partir do momento em que nós congelamos a ação, não podemos mexer nela, a menos que tenhamos o rato em cima do NLA e carregamos no tab. Isto, quando temos o NLA desligado e não sabemos por que raio é que os frames desapareceram, muitas vezes é por causa disto, é um dos stresses do NLA, quando a gente não percebe do NLA. Rapidamente vou fazer uma nova ação, chamada, vamos por aí, pois, não interessa. E nesta ação nova eu vou fazer com que, agora a minha animação que tinha, começava no frame 1, acabava no frame 25, vai acabar no frame 120. 120. E nós vamos selecionar aqui a root deste rapaz, fazer um keyframe, insert, e aqui mais à frente, pôr a root num sítio qualquer. E assim nós temos uma ação, que são as pernas a caminhar, e outra ação que é o boneco a escorregar do ponto A para o ponto B. Se nós pusermos os dois a caminhar, reparamos que o personagem repete a ação 1 das pernas, portanto ele está a andar muito bem. E também temos aqui mais este problema, que esta animação também tem um slow in e um slow out, que é estúpido porque ele começa a derrapar no fim, não é? Portanto, selecionamos aqui a curva dele, carregamos no V, Vector, V, Vector, e ele já está a ir de uma forma natural.
Ora, muito bem. Pronto. Olha, só isto. Podemos dizer muito mais coisas, mas... Muito obrigado. Há alguma questão rápida que queiram colocar ao Jorge? Eu enfatizei o rápido. Mas não é. Eu sou Então- super claro, eu não tenho dúvidas nenhuma. Então, só me resta agradecer a excelente apresentação, diga-se de passagem, do Jorge, e mais uma salva de palmas.